conferência emocional, de cura emocional. Eu gostei muito da palavra cura. Eu pensava só em conferência emocional. Nós estamos lidando com essa conferência há uns 6 meses, pelo menos. Mas a cura emocional entrou muito bem nesse tema. Então, eu coloquei, meus irmãos, em forma de 5 passos para que a gente possa encontrar o propósito de vida. E por que eu escolhi esse tema? É um tema que parece que a gente vai abranger só o futuro, propósito de vida. Mas, como eu acabei de falar, temos pouco tempo, 30 minutos é pouco tempo. Quando você buscar o seu propósito, você vai conseguir refletir. Obrigado, filho. Refletir sobre o seu passado, refletir sobre o seu presente e refletir sobre o seu futuro num tema só. E assim evitar, quem sabe, o excesso de passado que pode vir numa depressão. Escute bem essas 3 palavras que eu vou falar, frases que eu vou dizer agora. O excesso de passado, ele pode vir como depressão, pensar demais no passado. O excesso de presente, ele pode vir como estresse. E o excesso de futuro, a ansiedade. Eu vejo conversando com os jovens aqui da igreja que eles confundem muito isso, né? O passado só aponta com ansiedade. Ansiedade é futuro. Então essas 3 frases, elas são importantes. Se possível, anote no celular, na cabeça, se você for bom de memória. Eu não sou tão bom assim, eu preciso anotar. Mas de hoje em diante, para você reconhecer, para que nós possamos resolver muitas das nossas questões, primeiramente nós temos que entendê-las. E entender essas 3 já é um bom começo, já saber o que está sentindo. E vamos para os passos lá. Vou passar aqui no meu controle. Estamos chique, hein? Olha. Então, primeiramente, o que é propósito? O conceito de propósito refere-se à razão pela qual uma pessoa acredita que sua vida tem significado. Esse propósito pode ser entendido como um conjunto de objetivos, valores e crenças que orientam as ações e decisões do indivíduo ao longo da sua existência. Meus irmãos, eu deveria ter falado isso até no início, mas hoje não é um culto padrão, até porque eu não sou um pregador, eu sou um professor. Então, essa vai ser a linha mais ou menos da palavra de hoje. Propósito de vida. Se nós, meus irmãos, para nós realmente termos felicidade aqui na terra, da forma como Cristo prega, e o versículo abaixo vai deixar mais claro isso, nós temos que saber o nosso propósito de vida. Para que a Helena nasceu? Para que o Robson nasceu? Para que a minha esposa nasceu? Para que o Claudinei nasceu? Para que a Rubiane, que está lá no som, nasceu? Já parou para se perguntar? Quando criança, nós imaginamos que no futuro, eu fui assim, você provavelmente também é. Quando eu chegar nos 30 anos, eu vou ser milionário. Eu vou dar casa para o meu pai. Legal. Eu sei que eu vou dar casa para todo mundo, eu vou ter muitas condições. Porque a gente pensa só no aspecto financeiro. Mas só que propósito de vida é muito além do aspecto financeiro. Na verdade, eu diria que ele é mais em outros aspectos até do que o financeiro. É de realização. Se você, meu irmão, e mais adiante eu vou entrar mais nesse tema, não se sentir realizado, você provavelmente vai estar frustrado. E a realização, ela não vem de coisas às vezes grandiosas, ou no ponto de vista mundano grandioso. Ser mãe, as mães aqui, tem coisa maior de realização do que ser mãe? O que você acha, Márcia? Tem coisa melhor do que ter o filhão, filhona? Tem coisa melhor? Isso está relacionado a dinheiro? Não. Então nós atribuímos muitas vezes a realização, o propósito de vida apenas a questões materiais. Ela também pode se impactar nisso, porque quando você trabalha feliz com aquilo que você gosta, aquilo que você ama, falando agora de trabalho, você também consegue ganhar mais, trabalhar mais feliz, a pessoa vê o brilho no olho. E isso também na parte de trabalho, como na parte financeira, como na parte ministerial, o propósito de vida, ele é essencial. E agora, nesse momento, eu vou ajudar a você, vamos colocar você num caminho para
para que você consiga encontrar o seu propósito. Quem sabe você chegou aqui sem caminho, ou vivendo por viver, simplesmente um passo atrás do outro, indo para qualquer caminho. Sêneca, um grande filósofo, dizia que para marinheiro sem rumo qualquer vento importa. Então quem sabe você chegou assim hoje, eu vou ajudar por meio de duas figuras aqui e os vídeos. Antes disso eu vou ler Provérbios ali. Provérbios diz assim, 19 verso 21: muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor, esse sim permanecerá. Aleluia. Não é qualquer um que está dizendo não, irmãos. Provérbios é Salomão, o homem que pediu sabedoria para Deus. Deus falou que não teria homem mais sábio que ele. Aleluia. Vamos, pode passar o próximo, deixa eu passar aqui. Então, aqui temos duas figuras. Se eu descer ali, a câmera me pega ou não? Não, né? Enfim, vou ficar aqui então. Primeiro passo para descobrir o seu propósito de vida. O destino, que também pode ser entendido como propósito, ele vem atrás de um talento ou de uma dor. O destino, ele vem atrás de um talento ou de uma dor. Robson, o que é isso, né? Poxa, nunca ouvi nada parecido. Então vamos primeiro nessa figurinha primeira aqui, desse menininho ali. Eu acho que para a rapaziada eles vão matar, mas quem que é esse rapazinho aí? Messi, olha só, a igreja inteira de futebol. Você vê? Esse homem, na verdade, ele passou a barreira de muitas coisas, né? Esse é o Messi. Olha o jeitinho dele ali, né? Menininho. Então agora nós vamos encontrar um propósito de vida por meio de um talento. Solta o primeiro vídeo lá, Pedro. Pode deixar baixo o volume. O outro vídeo. Agora os pais, o ouvidão bem aberto agora, assim, se possível tampe o olho, para entrar e ficar. Eu não sou pai, então os pais agora. Provavelmente quando o Messi estava jogando nos bairros pobres ali de Buenos Aires, alguém chegou para o pai do Messi e falou assim, olha, esse menino tem talento, hein? Esse piá pode ser um grande jogador de futebol. E o pai provavelmente acreditou, até porque tinha muito talento. Falou, não, esse menino vai ser jogador de futebol. E quantos de nós, agora, para todos, mas pensando agora nos pais que têm os filhos, que você vê um talento no seu filho? Ele não tem maturidade, né, para entender o talento dele. Para ele, às vezes o Messi naquela época estava jogando bola e se divertindo com os amigos. Hoje ele é milionário. Quem sabe faz o propósito de vida dele, não conversei com ele, mas creio que sim. E você, pai, mãe, quando você vê a tua criança lá, identifique no seu filho, identifique no seu neto, identifique o talento dele. Claro que nós não podemos forçar, não, a gente começa a reproduzir os nossos sonhos nas crianças. Mas, se possível, veja o talento dele. Identifique, converse com ele. Você é bom nisso. Todos nós temos talentos. Mas as crianças, elas não têm a capacidade de notar o adolescente. E nós temos essa incumbência de colocar ele no caminho de um talento. Porque esse talento pode ser o propósito de vida dela. E ele pode mudar vidas com esse talento. Agora, não só para as crianças, mas para os maiorzinhos, para nós como um todo, muitas vezes, eu sei que quando eu falei para as crianças, você aí, na minha idade, quem sabe ou mais, ficou pensando, poxa vida, eu não tenho nenhum talento. Meu Deus do céu. Cutucar o nariz, será que é um talento? Porque eu fazia muito como criança. Eu sei que pensamos assim muitas vezes. Mas só que tem uma outra forma de descobrir o seu talento, que é o que provavelmente a maioria daqui sentiu, que é o segundo, que é a dor. A dor, ela tem a capacidade de revelar talentos. E provavelmente hoje, aqui 90% vão se espelhar mais no segundo. Coloca outro vídeo lá, desse rapaz bonitão ali. Esse é o Nick. Muitas vezes eu, você,
passamos, ainda alguns vão passar por dores, e essa dor, ela tem a capacidade de revelar um talento, revelar um propósito de vida. E é porque é justamente na dor onde a maior concentração de dor é onde tira o máximo que nós temos. Eu gosto muito de música, e eu gosto de música em tons menores, eu gosto de músicas mais tocadas, né, dedilhadas. E um dia acho que a Rubiane ou a Rayane perguntaram: Robson, por que você gosta de música assim? Porque na verdade, quando a pessoa está sofrendo, o compositor, é onde ele consegue exprimir a maior letra. É onde ele consegue tirar de tudo dele, e normalmente as letras mais tristes são as melhores, pelo menos do meu ponto de vista. Onde ele consegue tirar tudo, rasgar o peito e fazer um louvor, uma música de paixão, um amor, é onde ele se rasga. E assim hoje nós devemos ver a nossa vida, meus irmãos. O teu propósito de vida, se não foi encontrado quando criança, com a dor, vasculhe na sua memória e lembre-se: poxa, aquela dor vai me fazer crescer, vai me fazer melhor, eu vou poder inspirar pessoas com essa dor que eu passei. Vou poder mudar vidas a partir dessa dor. Vou poder reconstruir algo novo, que é difícil, recomeço é difícil. Mas você pode, nós podemos. Eu creio. Em nome de Jesus, que hoje nós vamos pegar e encontrar propósito, seja no talento ou na dor. Vou andar que o tempo está correndo. Segundo passo para descobrir: o futuro não depende de condições, e sim da fé. Esse versículo aqui, o tio João Luiz me ensinou. Primeiro versículo que eu aprendi. 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Meus irmãos, para mudar tem que ter fé, esperança. Se você se encontrou na dor, como nós acabamos de ver, agora é a hora de ir para cima, de pensar, de recalcular aquilo que deu errado, aquilo que deu certo. Porque a fé sem ação, ela é sem noção. Já pararam para pensar nisso? A fé sem ação é sem noção. Eu vou ficar aqui deitado. Os pastores antigos eles dão muitos exemplos. Vou ficar deitado aqui, emprego aqui na minha casa. Vai esperando. Eu vou encontrar um bom marido, mas eu sou chata. Vai esperando. A fé sem ação, ela é sem noção. E o que nós temos de pessoas sem noção? Nós muitas vezes somos sem noção. Mas hoje nós vamos sair aqui para adquirir a noção mesmo. Porque Gênesis 26:12 diz assim: e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Meus irmãos, nós estamos falando de Isaac, o filho de Abraão, a promessa, o filho da promessa. E mesmo assim ele semeou. Aleluia. E nós não queremos semear, não queremos plantar, queremos só colher. Meus irmãos, temos que plantar o amor, a alegria, o carinho nas pessoas. E que pessoa que está plantando só o mal e quer colher o bem? Glória a Deus. Como que você vai colher o bem? Quem colhe vento, quem planta vento, colhe tempestade. Glória a Deus. Isso é desde o tempo da minha mãe ouvir. E é um fato. Mas só que esse fato é bom de ouvir dos outros, é ruim quando está na pele. Então vamos aprender antes mesmo de passar por isso. Amém? O terceiro passo para descobrir o propósito de vida: a diferença entre ser e trabalhar. Eu creio que essa aqui dá um nó na cabeça da gente. A diferença entre ser e trabalhar. Nós nos acostumamos tanto com aquilo que nós somos no trabalho, que nós não nos identificamos mais com outra coisa a não ser aquilo que é o trabalho. Eu até fiz uma provocação ali. Esse é o Jorge. Ele é médico. Quem o Jorge é? Para vocês, quem que é o Jorge? Médico. Exatamente. O Jorge é um ser humano, não é médico. É justamente por isso. A gente se acostuma tanto com a profissão da pessoa, que a gente esquece que por trás da profissão, por trás daquilo, é um ser humano. O médico, para ele, é uma ferramenta dele salvar vidas.
Provavelmente o Jorge descobriu o propósito de vida dele. E ele está usando o propósito de vida dele para salvar vidas. Mas ele poderia ser um soldado salvando vidas. Ele poderia ser um enfermeiro, como o querido Robert. Ele poderia ser um profissional de educação física salvando vidas, como eu. Ele pode ser um pastor salvando vidas. Nós não podemos confundir as ferramentas com o que a pessoa é. Nós somos seres humanos, somos cristãos. Mas nós nos confundimos com aquilo que é o meu trabalho. Eu mesmo no lugar do trabalho é o professor. Às vezes não sabe quem eu sou. Não tem tempo de conhecer quem realmente eu sou. Mas além disso eu sou um ser humano, que às vezes está triste, às vezes está alegre, às vezes está deprimido, às vezes está contente. Mas nem por isso, e aqui já vai uma lapidada, né? Nem por isso eu desconto nos outros. Nem por isso eu saio xingando todo mundo. Eu estou aqui há 40 anos, eu posso falar com clareza. Então vamos controlar as emoções, já pensando na parte do culto emocional. Pode passar. Já está dando meu tempo aqui. Ainda no terceiro passo, descobrir a diferença entre ser e trabalhar, Atos 18, 3, muito interessante esse versículo. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles, no caso eles quem era Áquila e Priscila, e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Paulo, nós conhecemos ele como um missionário, um grande missionário. E ele não confundia o que ele fazia com quem ele era. Ele era um apóstolo, era o servo de Deus, mas ele também fazia tendas. Ele não confundia, meus irmãos, seu propósito de vida com seu trabalho. Ele não confundia quem ele era com quem que ele poderia ganhar para Jesus. Ele tinha muito diferenciado em sua cabeça. E nós temos uma dificuldade. A gente olha para trás e pensa que o povo, nosso povo da época de Jesus devia ser muito ultrapassado. Olha, eu acho que é bom ter repensar. Em alguns aspectos eu acredito que o mundo até evoluiu. Não sei nem se existe essa palavra. Descobri agora o meu chamado. O que fazer? Perguntas para nós. Robson, meu pai não falou qual era o meu talento. Minha mãe não descobriu. Como você já falou, coçar o nariz não é um talento. Eu não achei. Passei a vida procurando e não encontrei. E agora eu estou num trabalho, ganhando até bem, vivo minha vida, não incomodo ninguém, mas só que eu não estou no meu talento porque eu não descobri ele pelo talento e nem pela dor. O que fazer? Pode ter pessoas assim nesse caso agora. Mas só que eu vou te dar o exemplo de um homem, Bill Gates, né? Cofundador da Microsoft. Ele não fez ou não faz o seu talento. Olha só. E ele também creio que não passou alguma dor desse semelhante. Mas o que ele faz? Filantropia, ele ajuda os outros. Em 1999, o ex-casal Gates, que é ele e a esposa, espera ainda doar nos próximos anos 99,96% de toda a sua riqueza gerada. Total de doações cerca de 50 mil milhões de dólares. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes eu e você, nas nossas 8 horas de trabalho, não estamos naquilo que é o nosso propósito de vida. Mas você pode, e eu e você podemos financiar o nosso propósito de vida. Ah, Robson, eu quero ajudar as crianças. Tem tantas organizações, ONGs hoje. Se teu propósito é ajudar. Ah, eu quero ganhar almas para Jesus. Que todos nós deveríamos, mas tem pessoas que têm um dom especial para isso. Você pode fazer isso. Dizimando, ajudando, encontrando igrejas sérias, se arrumando primeiramente por dentro. Esse homem, ele conseguiu fazer isso. Claro que ele deu um exemplo ali, grandioso, eu creio, mas todos nós somos importantes. Um pouquinho, com grandes quantias, mas juntando a gente pode fazer maravilhas em nome de Jesus. Eu creio que hoje você pode, sim, ainda mesmo estando longe do seu propósito, detectar dentro de você e ajudar, fazer algo de diferente. Aleluia. Umas palmas bem fortes para Jesus. Aqui é
importante, o quarto passo para descobrir o propósito. Todo destino ele é coletivo e nunca pessoal. É interessante como nós pensamos, quando a gente deu o exemplo aqui, quando a gente planeja, quando vai ter os 30, 40 anos ali, quando é criança, que é: eu vou estar rico, eu vou estar com o meu carro, eu vou estar com a minha casa, eu vou estar bem sucedido, eu vou estar com a minha esposa, eu vou estar... Muito eu. E eu sei que a maioria de nós somos assim. Mas o propósito, ele é coletivo. Ele nunca é pessoal. Deus, meus irmãos, não vai nos abençoar para que a gente abençoe só o eu. Ele vai fazer com que eu e você transborde na vida dos outros. E aí eu já trago algo muito parecido com uma empresa, porque todos nós temos que gerenciar dentro de nós, como se fosse uma microempresa. Você é uma microempresa. Você tem que tomar decisões todos os dias, gastar com aquilo, não gastar, investir, passar tempo com alguém que você ama, não passar. Nós temos que gerenciar isso dentro de nós. E nós somos como uma empresa. E uma empresa, quem conhece, tem missão e visão. E aqui eu vou citar uma missão. São motivos pela qual a empresa existe. Por que o Roger existe? Por que o Brian existe? Por que o Robson existe? Para ajudar pessoas. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus, meus irmãos? Salvar pessoas. Se nós estivermos alinhados com o propósito divino, a tua vida vai ter sim sentido. A tua vida não vai ser uma reflexão vazia. A nossa vida vai ter um caminho, um destino para seguir. Os motivos pelos quais a empresa existe. Vamos dar um exemplo aqui. Mateus 16:26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E o que dará o homem em recompensa da sua alma? À luz da palavra salvar vidas, e este é o mês Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, tem algo maior do que você, com uma palavra, evitar que alguém cometa suicídio? Glória a Deus. Tenho certeza que é maior do que o Bill Gates, toda aquela fortuna. A coisa mais importante nessa terra, você queira ou não queira, são pessoas, são almas. A tua alma importa, a minha alma importa. Você pode querer ou não. Você pode errar o seu, eu prefiro ficar com os cachorrinhos. Eu gosto também dos cachorrinhos, dos gatos. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós vamos depender de pessoas. Glória a Deus. Nós vamos depender. Dica para você encontrar hoje a sua missão. E eu quero que você reflita aí agora. Vou dar um minutinho para você pensar. A nossa missão, entende-se por propósito, ela deve terminar com a palavra pessoas. Vamos pensar no ambiente de trabalho? Eu vou dar o meu exemplo para não precisar dar o exemplo de ninguém. Mas eu transformo vidas por meio do movimento. Eu transformo a vida das pessoas. Aleluia. E eu tenho um propósito de vida nisso. Você conseguiu se encontrar, pelo menos no aspecto, nesse momento de trabalho, alguma palavra que termine com, alguma frase que termine com pessoas? Pense, reflita. Robson, eu não trabalho, eu sou do lar. Tem algo maior do que criar uma pessoa? Tem algo para um pastor que é pastorear pessoas? Aleluia. E eu não conheço a profissão de cada um, mas a vida. Tem algo melhor, Denise, do que criar essa pessoa linda do teu lado e Fernanda? Pessoas, meus irmãos. O final da nossa missão vai envolver pessoas, legado. É isso que nós precisamos ter com força, de maneira forte. E aí, não adianta eu vir aqui falar, eu não consigo nesses minutos completar tudo, sem a presença daquilo que nós entendemos como Espírito Santo. Aleluia. Não conseguirá entender o seu futuro sem o alinhamento espiritual, sem o Glória Espírito a Deus. Santo.
Eu sei que para muitos o Espírito Santo parece um superpoder. Eu percebo que as pessoas pensam que são X-Men quando tem o Espírito Santo. Não é assim. Mas sim, o Espírito Santo, ele faz com que a gente consiga ver o futuro. Aleluia. E Deus fala conosco, e eu elenquei ali. Porque Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei dos seus pensamentos, sei que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está falando conosco muitas e muitas vezes, mas só que nós não reconhecemos como Deus fala. E hoje vai algumas formas como Deus fala conosco. Deus fala conosco para você alinhar o seu propósito por meio da palavra. Palavra Bíblia. Deus fala conosco. Abriu a palavra ali e Ele tem a capacidade de falar conosco. Isso aqui, esses 8 tópicos, eu demoraria pelo menos 40 minutos para explicar todos eles. Mas eu só vou falar hoje. Quem sabe para outra conferência emocional esses 8 tópicos. Palavra. Deus fala conosco por meio da palavra. Deus fala conosco. E vai pensando aí, tá? Poxa, Deus fala. Nós temos alguma afinidade com um desses 8 aí. Um desses 8 é como Deus tem falado contigo. Então preste bem atenção. Deus está te livrando muitas vezes de muitos problemas e você não está ouvindo a voz de Deus porque não está reconhecendo em qual que Ele está falando contigo. Glória a Deus. Palavra. Tem pessoas que parece que abre a Bíblia e cai na palavra e é a palavra para ele. Deus fala com você por meio da palavra. Nós temos uma abertura maior. Deus pode falar da forma como Ele quiser, mas nós temos normalmente mais abertura para uma delas. Consciência. Tem pessoa que ouve aquela vozinha: não faça isso, ou faça isso. Claro que essa pessoa tem que ter o Espírito Santo para atingir isso. Mas aquela vozinha na consciência diz: não faça isso, não faça aquilo. Não confundir com medo, tá? Porque estamos falando do sobrenatural de Deus. Mas tem essa confirmação por outras formas que Deus vai te dar. Aleluia. Visões. Tem pessoa que vê visões. Ela, poxa, vi uma coisa ali, vi algo ali. Amém, não está errado. E tudo isso aí é de acordo com a Bíblia. Tem pessoas que viram visões na Bíblia. Sinais e prodígios. Tem pessoa que acredita só por sinal e prodígio. Na igreja nossa, das antigas, tinha muito sinal e prodígio. O povo queria por sinal e prodígio. Estou errado, Claudinei? Lembra? Era sinal e prodígio. Se não tivesse sinal e prodígio, o povo ia tudo embora. O povo cria por sinal e prodígio. Voz audível do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que ouvem a voz de Deus. Não estou falando do que eu acho, estou falando que a Bíblia fala. Tem pessoa que ouve a voz de Deus. Como? Não é a forma como Deus fala comigo, mas tem pessoas que, se Ele quiser, Ele fala com quem Ele quiser, da forma como Ele quiser. Sonhos. Essa é a forma como Deus fala comigo. Deus fala comigo por meio dos sonhos. Pode ser que com muita gente que também seja dessa forma. E as últimas duas ali, 7 e 8, dificuldades e os profetas. E por que eu deixei elas em negrito, eu destaquei elas? Porque, se é possível, não deixe chegar nelas. Cada um de nós. Se é possível, não deixe chegar a dificuldade. Provavelmente contigo, e agora vai lembrando aí, tá? Provavelmente, antes de você fazer uma grande bobeira na vida, todos nós fazemos, é normal, faz parte. Alguém veio falar uma palavra, você, não, mas não era para mim. A tua consciência veio e falou: não faça isso. E você: não, é o medo. Provavelmente você até teve uma visão, mas não, seria eu que bati a cabeça. Não é possível. Provavelmente aconteceu até um sinal e prodígio e você: não era nada disso. Aí chega uma hora que sonhou com aquilo, aí chega uma hora que vem a dificuldade. E infelizmente nós aprendemos mais na dificuldade. A dificuldade, ela tem a força de ensinar. Lembra que eu falei do talento e da dor? A dificuldade, ela realmente toca na gente, ela faz, ela bate no coração e você aprende. Mas, meus irmãos, vamos aprender antes.
E a outra ali, que é o último, indo já para o final, são os profetas. Se possível, irmão, conserte-se antes de um profeta vir falar contigo. Glória a Deus. Por quê, Robson? Poxa, você é contra os profetas? Não, de forma alguma. Não sou contra profeta, é porque eu cresci com profetas. Só que, quando você é revelado por um profeta, você tem algumas questões para lidar, saber se aquele profeta é de Deus ou não. É o que a palavra diz, não é o que eu estou dizendo. Tem que conhecer a vida do profeta. Você tem que saber se o profeta está curado emocionalmente. Então, se possível, antes do profeta falar contigo, já se conserte. É melhor para todo mundo. Você acha que Deus gostaria de ficar enviando o profeta para pegar e acabar com o povo dele? Não. Mas só que o povo, nós nem sempre aprendemos. Meus irmãos, eu sei que eu estou correndo até porque o tempo já está dando ali do nosso break. Foi várias informações, eu sei que isso é muito para pegar numa pancada só. Mas eu gostaria de terminar com essa frase aqui. Ó. Na verdade, não eu, mas nós. Né? Eu não quero que as pessoas passem por mim sem eu melhorá-las. Aleluia. Meus irmãos, se a pessoa passa por você e você só a derruba, você só a distrata, quer dizer que o problema emocional está contigo. Todos nós temos. Eu comecei tirando tal, todos nós temos problemas. Mas tem pessoas que, olha, que a gente tem que fazer um esforço para amar essa pessoa. Não seja essa pessoa assim. Não queira que as pessoas passem por você sem você melhorá-las. Que a pessoa chegue perto de você e sinta que Deus é contigo. Que você renove, que você tenha o brilho no olho, que você consiga olhar nos olhos. Que você realmente consiga mudar a vida das pessoas. Amém? Eu fico por aqui, meus irmãos. Vamos fazer agora o Roger, vou chamar ele aqui, ver se ele tem algum. Meus irmãos, agora vamos fazer um